Realmente ninguém é perfeito. Realmente eu já fui essa pessoa que fiz as piores escolhas na minha vida e que tive as piores consequências. Eu já errei muito. Tô brincando, gente. Tô falando só dos piores livros que eu já li. Tô brincando não, né? Todo mundo já errou e já fez as piores escolhas, né? Todo mundo já passou por isso, pelo amor de Deus. Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. E hoje eu vou mostrar 10 títulos que eu separei que, olha só, estão ainda na minha estante, mas foram umas decisões aí que eu tomei, não tão muito boas, de leituras que eu fiz. A literatura é o maior bem e uma arte tão boa, bonita, justamente porque a gente pode discordar e poder trocar essas ideias e poder achar mais coisa que talvez um ou outro não viu naquele livro. É isso que é bom na literatura, é isso que é bom nos livros, a gente poder conversar e divagar sobre tantas coisas, mudar de ideias, e eu amo tudo isso. Daí eu reparei que eu nunca fiz um vídeo sobre os títulos que realmente não funcionaram pra mim. Livros que não vou nem ranquear, colocar do pior pro... Enfim, são livros que fazem parte da minha experiência depois de adulta. Não tô colocando aqui livros que eu nem tenho mais, aliás, né? Que fazem parte de um desenvolvimento de maturidade de quando eu era mais nova. Até porque não tem como se comparar isso. Eu fiz parte, sei lá... Quando eu tinha 14 anos de idade, eu gostei de um livro que hoje, depois de 14 anos, eu não gosto mais. 14 anos? 14 anos? Tá, eu chorei um pouco depois dessa, mas isso faz parte da nossa maturidade, do nosso desenvolvimento. Então não tem por que eu ficar comparando isso e falar que é uma coisa horrível, que é um lixo. Claro que não, até porque não é esse tipo de opinião que eu dou por aqui. Quem me conhece, eu não gosto de ficar falando que uma coisa é um lixo, é uma porcaria. Eu falo muito da minha experiência. Então é só do que eu sinto pra mim, não é algo que eu jogo pro universo, né? E eu sei que é algo muito discutido nos bookstagrams da vida, né? No YouTube também, todo mundo já falou sobre isso, da forma como você trata um livro e tenta jogar sua opinião pro geral, pra todo mundo ter que também achar isso, né? Mas enfim, eu acho que a ideia não é essa, e cada um usa o seu money do jeito que quiser, lê o que quiser, e tem também a sua opinião do que você achou sobre aquilo, se pra você funcionou ou não funcionou. Então eu acho que é legal essa palavra, eu gosto dessa palavra. Isso não funcionou pra mim, porque querendo ou não, você pode falar, cara, isso aqui é muito ruim, como alguém pode gostar disso? Mas cara, uma pessoa tava gargalhando esses dias lendo esse livro, e tá tudo bem com isso. Hoje tem muita gente que entende que existe a literatura para entretenimento, que você gosta de se divertir, e a literatura que ela é mais aprofundada, e talvez tem gente que não curte tanto isso. Chega uma hora na nossa vida que você fala, ai, tá bom, cara, olha, eu trabalho pra caramba, o que eu trabalho, o que eu consigo de dinheiro, eu gosto de pegar coisas mais... Eu já falei sobre isso, né? Já conversei sobre isso. Eu quero depois trazer um vídeo sobre o que eu escutei dos meus clientes na livraria, de pessoas que têm opiniões a respeito desses tipos de livros, opiniões bem divergentes. Se você quiser, eu trago um vídeo só sobre isso, o que eu aprendi trabalho na livraria com essas trocas com os clientes. E só lembrando que então esses títulos podem ser algum favorito de vocês aí, não sei, e já vai deixando nos comentários também se tem um livro que também não funcionou pra você, qual é esse livro, ou quem sabe um autor que você curte muito, mas um livro dele não foi bom. E vai ser o primeiro que eu vou mostrar aqui agora, que se chama Amor Incômodo, da Helena Ferrante. Eu adoro essa autora. Eu amo essa autora, Tetralogia Napolitana, A Vida Mentirosa dos Adultos, eu já li dela também Dias de Abandono. Eu gosto muito dessa autora, amo a série adaptada da Tetralogia, que tá lá na HBO, sempre recomendo, porém Amor Incômodo não funcionou. Amor Incômodo eu tinha adquirido na livraria depois de uma mega promoção de R$7, eu comprei esse livro por R$7 e foi incrível. Mas quando eu fui lendo, e realmente a autora, ela consegue trazer ali um incômodo, que é o que ela quer passar aqui, que é uma mulher que volta à casa de sua mãe depois da morte dela, e ela vai tentando resgatar pelas memórias ali
tudo que ela sentiu com a mãe, até a separação, como se fosse um rompimento ali familiar, né, com a sua mãe. E é realmente muito incômodo isso. Eu acho que foi justamente o feeling que a autora quis trazer. Mas eu vou ser muito sincera que eu não vi nada realmente sublime que eu estou esperando na Helena Ferrante. Já é um sentimento meu. Quando eu li os outros livros dela, eu falava, caraca, isso aqui é bom mesmo, cara. Eu tinha que grifar, eu tinha que refletir sobre. Falou, putz, isso aqui foi genial o que ela escreveu. Foi muito bom, foi muito lindo. Mas depois de uma experiência com a autora, você fica esperando mais. Né? Isso é natural, a gente espera muito mais. E acaba não curtindo tanto. Então pode acontecer você gostar de um autor, mas o livro dele for péssimo. Muito normal. Então não serviu pra mim. E o outro puxa também um pouco da Helena Ferrante, porque é Caderno Proibido, da Alba de Céspedes, que eu comprei isso aqui na época quando eu fazia meu projeto de ler um livro por mês de um autor de um país diferente, que é o 12 livros, 12 países. Saudade do meu projetinho, preciso voltar com isso. Eu li durante 6 meses autores de vários países e conhecendo suas culturas. Eu escolhi esse para o país Itália, que aliás é uma autora que foi de influência, muita inspiração para Helena Ferrante. Ela era uma autora favorita da Helena Ferrante, mas não aconteceu. Aconteceu que eu imaginei que devido a uma fase, talvez, naquele momento que eu peguei aquele livro e eu comecei a ler e não rolou para mim, eu falei, eu vou guardar ele. E quando tiver numa outra oportunidade eu vou pegá-lo. E eu tentei. Eu falei, vai ser agora. Eu acho que agora dá pra eu ler. Continuei, peguei de novo pra ler, mas novamente não rolou. É um livro que tem também um potencial devido à sua abordagem, uma abordagem muito boa. A gente tem aqui uma mulher que tem seus filhos, seu marido, e ela se vê presa a um caderno e compra esse caderno, que é como se fosse um caderno proibido. E tudo que ela pensa da vida dos outros, dos seus filhos, do seu marido, ela escreve nele. Mas ela coloca ele como algo tão sagrado, sabe? Algo tão sigiloso e perigoso, proibido. Tudo ali que ela pensa, que ela não tem coragem de colocar pra fora, ela coloca no caderno. É tipo isso, por isso que é o caderno proibido. Então eu vi tamanho potencial pra eu gostar desse livro, mas não aconteceu. Mas eu insisto com ele, essa é a verdade, eu insisto. Eu preciso compartilhar com vocês essa minha experiência, eu acredito que talvez outras pessoas tenham gostado dele, mas eu insisto muito com ele porque eu acredito que vai ter um dia que eu vou pegar e vai fluir e eu vou continuar lendo, sabe? Mas, no momento, ele fica nessa lista aí, porque eu já tentei 2 vezes e não rolou. O outro é de uma autora argentina, que eu não sei pronunciar o sobrenome dela. E ela é argentina, porém a história se passa na França. Esse se chama Morra Amor, da Ariana. Vou botar aí na tela, porque eu não sei pronunciar esse nome. Harvix, eu não sei se ela tem descendência, não sei. Mas esse Morra Amor, ele é para ser um livro também incômodo. Ele é para ser um livro que vai contar sobre a mulher que vai passar por uma depressão pós-parto. E o assunto de maternidade me interessa muito também. Eu gosto de ver as experiências das mulheres na maternidade, porque dependendo da autora, ela pode trazer um outro olhar sobre a maternidade. Aquele olhar que não se costuma falar muito, que você não pode não gostar da sua função materna, entende? Você pode separar a questão da função materna e você também do seu amor que você tem pelos seus filhos. Você pode não gostar de ser mãe, mas você pode amar os seus filhos incondicionalmente do mesmo jeito, né? É uma coisa que as pessoas... que é um tabu, né? Não pode se falar muito sobre isso. Não, é uma coisa divina, ser mãe e tudo mais. Mas às vezes é um pé no saco. Coisa que a Helena Ferrante já fez muito sobre isso, né? E a gente não vê um assunto tão diferente aqui nesse livro Morra Amor. Acontece que o livro começou muito bem. E ele começou a ficar muito repetitivo pra mim. Chegava uma hora que a loucura dessa mulher, depois de ter o filho, ela realmente tinha vontade de matar o próprio filho, e depois pensava em matar o próprio marido. A temática, a estética do livro todo me interessou, é da editora Instante, e até os outros livros dessa autora seguem o mesmo padrão de edição. E eu achei a intensidade, essa loucura
que acho que ela fugiu um pouco. Então eu demorei pra caramba, eu falei por uma questão de honra, eu já estava mais da metade, eu falei, eu preciso terminar esse livro. Passou um tempinho e acho que foi na pandemia que eu acabei pegando ele de novo pra finalizar. E finalizei da mesma forma como eu já tinha achado ao longo da história. Então não vi nada a mais que eu pudesse achar de interessante no livro. É como se isso aqui não precisava ter isso tudo de página. É como se pudesse ser, sei lá, um conto. Desenvolve num conto e tá tudo certo, sabe? Talvez ficaria melhor. Outro interessante, esse foi meu primeiro contato com essa autora, uma autora russa, que aliás já veio pro Brasil, acho que ela já fez o lançamento desse livro aqui no Brasil, em São Paulo, que é a Lyudmila Petrutskaya. Era uma vez uma mulher que tentou matar o bebê da vizinha. Eu gosto desse design de capa da editora Companhia das Letras e é um livro de contos. Tem uns contos aqui, contos de fadas, né, que é interessante. Mas quando eu pego um livro de contos que grande parte ali, mais da metade dos contos, não me interessaram, não vi nada que eu pudesse realmente achar genial, um grande conto, aí o livro também não funciona pra mim. É assim que eu vejo a questão dos contos. É um ou outro que realmente eu gosto. A mesma coisa um livro de poesia. É um ou outro que fez sentido pra mim ali. Agora tem um outro livro dessa mesma autora, que é sobre o que ela passou na época da União Soviética. Fala da sua infância. Esse eu já achei mais interessante. É um livro de biografia mesmo, né? Autobiografia da sua infância na União Soviética. Esse eu acho mais legal. Talvez mais do que esse. Esse aqui ela tentou trazer algo mais russo, né? E eu acho que realmente a gente precisa conhecer outras autoras russas. Eu sempre falo aqui. Uma que é a Lyudmila Ulitskaya, que é o Meninas, que é excelente. Esse aí eu sempre recomendo. Mas essa aqui realmente não funcionou com seus contos. Mas quem sabe eu pego a sua biografia. Até o momento, vocês ainda gostam de mim? Felizmente, não tem muitos homens aqui, né? A maioria tá sendo mulheres que não tive muito gosto. Mas tem homem aqui também, tá? Tem 3 homens aqui. Mas vou pegar outra mulher aqui. Pessoal que me acompanha também lá no Instagram já faz um tempo, sabe que eu não tive uma experiência muito boa com Andrea Del Fuego, com A Pediatra. Tá aí outro livro também com potencial de que eu iria gostar. Ou quem sabe me identificar com essa personagem. Porque ela é uma pediatra, né? Da área da saúde, voltada para crianças. Mas ela tem uma questão. Ela odeia crianças. Então quando você recebe essa premissa, eu recebi essa premissa, eu falei, putz, isso aí vai ser bom, hein? Eu conseguiria até enxergar uma série, sabe? E ela é uma autora com um pseudônimo, se não me engano, e ela é uma autora brasileira, eu sempre achei que ela fosse de fora. Ela é uma autora de São Paulo. Ela tem outro livro chamado Malaquias, Os Malaquias, que eu também achei interessante, mas é aquilo, é aquele receio. Eu achei a premissa legal, será que o desenvolvimento vai ser bom? E é o caso desse. Eu tinha dado 2, acho que a nota, ou 1, ou 1,5, não lembro. A premissa em si, ela realmente te atrai de um jeito de... Vamos ver o que essa mulher vai fazer. Por que ela é pediatra? Por que ela optou ser pediatra? Por que ela odeia criança? Qual o ódio dela? Qual o nível de ódio dela que ela tem com uma criança? Enfim, vai falar sobre várias questões realmente com a maternidade, né, com a criança, e também sobre uma questão de traição aqui. Mas eu vou ser muito sincera, eu falei, caraca, não acaba nunca. Eu odeio ter esse sentimento com o livro. O livro não acaba nunca. E eu falei, não, se todo mundo, que é algo que eu vi muito na internet, todo mundo lendo esse livro e amou esse livro, deve ter alguma coisa aí. Eu preciso saber qual é o ponto que realmente todo mundo gostou, pra eu chegar lá e ver que, não, é verdade, realmente esse livro é bom. Enfim, eu fiz isso, né? Eu fui até a última palavra do livro, até o final, e não rolou. Bom, vou começar com os 3 homens, então, dessa lista. E no final nós temos uma querida, que é a principal. E se você também me conhece há um tempo aqui no canal, sabe de quem que eu tô falando, né? Essa última que é a estrela dos livros que eu não gostei, vai ser por último. Bom, vou pegar uma aqui da editora Rádio Londres, e é uma editora que fez, junto com a Tag Curadoria, na época quando eu pagava. Esse é o Estação Atocha, de Ben Lerner.
Bom, eu achei esse livro também de início até atraente, mas eu achei que algo muito extraordinário poderia acontecer com esse personagem, talvez com o desenvolvimento, porque a gente tem um personagem meio detestável aqui na história e ele vai ganhar uma bolsa de estudos em Madrid e ele vai se envolver com um projeto de pesquisa, mas é um cara que é muito narcisista e ele tem muito dentro de si que vai conseguir alguma coisa, mas quando ele vai mostrar aquilo, ele é um grande bosta. E aqueles livros que trazem, por exemplo, aquele amadurecimento, aquela descoberta de si. Eu preciso me conhecer, eu preciso sair dessa bolha de que eu acho que eu sou isso, na verdade eu não sou isso, e que as pessoas não são inferiores a mim. Sabe, esse momento de descoberta, não senti que teve. Eu acho isso muito bom quando se conta nos livros, sabe? Eu gosto muito disso. Mesmo que o livro não tenha grandes momentos, grandes coisas extraordinárias o tempo todo. Então eu não senti que isso estava acontecendo. Eu falei, poxa, cara, você poderia ter feito algo a mais aí. E você perdeu a sua chance. Um outro cara que é muito famoso, que eu estou tentando até ler um outro livro dele, é o querido Dalton Trevisan, que é muito, muito famoso mesmo, né? Ele é um autor de nome grande. Eu li esse livro aqui dele, é a Polaquinha. Eu li esse livro, eu não sei porque eu comprei esse livro. Sei que eu comprei isso aqui na minha primeira viagem que eu fiz a Curitiba. E muito do que a gente faz em viagens, não sei quanto a vocês, mas quando eu compro algum livro, mesmo um pouquinho caro, eu acabo fazendo isso pela vibe da viagem. A gente faz muito isso. E Dalton Trevisan, ele é muito comprado em Curitiba, né? Ele é muito falado em Curitiba, então tem espaços nas livrarias que só tem Dalton Trevisan, né? Agora, eu não sei se eu fiz uma boa escolha, né? Eu devia ter comprado aquele do vampiro, que todo mundo comenta, né? Eu li muito rápido, você pode ver que até a fonte, ela é grande, ela é espaçada, é uma leitura realmente rápida, mas é uma leitura muito incômoda, porque a gente tá lidando aqui com prostituição, então quero dar outra chance pra ele em algum outro livro, porque eu sei que ele é muito renomado, principalmente aqui no Brasil, e sei que também ele tem livros lá fora, mas ele é muito bem conceituado aqui. E o terceiro homem é um homem japonês que também, antes de tudo, eu vou dizer que a temática desse livro que eu vou mostrar agora é uma temática que eu gosto e gosto da adaptação que eu assisti depois e também gosto de outras referências, outras séries e filmes que trouxeram também essa temática. Eu adoro. Mas, quando eu li o livro e pelo seu tamanho, eu falei, não precisava. Esse aqui é Battle Royale, do autor Koushun Takami, o senhor Takami, né? Eu comecei a ler esse livro junto com um grupo de amigas lá no Bookstagram, tava lá no início ainda. A gente decidiu começar a ler, acabou que elas terminaram e eu não terminei, porque eu achei também muito repetitivo. Pra quem já assistiu Round 6, ou até o filme Battle Royale, né? Que Battle Royale é baseado também em Round 6, que é aquele jogo mortal. Que as pessoas, o último a sobreviver é quem ganha. E aqui a gente vai ver um regime totalitário mesmo, e são ali pré-adolescentes, são crianças que do ensino fundamental, ensino médio, se não me engano, que eles vão participar, todo ano eles participam de um programa mesmo, um jogo. É insano. E todo final de capítulo, a maior parte dos capítulos, eles mostram quantas pessoas, quantos jovens ficam vivos. Então, restam agora 30 pessoas, restam tantos. E a gente vai acompanhando esses personagens, a gente acompanha ali o desespero deles, porque eles sabem que aquilo vai acontecer, mas ainda assim eles não entendem por que isso está acontecendo, por que precisa acontecer isso. Eu achei que o tamanho não tinha necessidade, não precisava ser tão grande para abordar coisas muito repetitivas. Chegava uma hora que eu não conseguia mais visualizar nada. Então, é um tipo de história que eu já comentei várias vezes aqui, que eu ainda prefiro assistir um seriado, um filme, uma adaptação, prefiro 1000 vezes até que ler o livro, né? Mas ainda assim não posso deixar de reconhecer que é uma excelente história, mas para mim não funcionou como um livro, como uma literatura. Então achei que o divertimento fica mesmo no visual, o estilo do Stephen King também, né? De escrever, que é um outro autor, gente, que eu não consigo ler, acho que eu só li um livro dele de contos, mas eu prefiro assistir o Stephen King e não ler. Agora, em último lugar, não tinha como não ser. Eu falei que não ia ranquear, né? E realmente eu não ranqueei. Mas eu não podia
não colocar ela em último lugar. São 2 livros que eu não sei com que cabeça eu estava para ler esses 2 livros dela, e eu vou explicar o porquê que eu detestei, o porquê que eu não gosto da escrita dela. Mas vamos lá. O pessoal de BookTok aí sabe muito bem. Tem os BookTok que amam, né? Mas é a Colleen Hoover. Essa terrível querida. Ela é o cão. Durante os vídeos aqui no YouTube e no Instagram, eu dei uma olhada lá no TikTok, dei uma fuçada lá e vi que a maioria gostava da Colleen Hoover. Eu falei, por que não? Porque os livros que eu falava, ninguém se interessava. Eu falei, vou começar a ler o que todo mundo tá lendo no BookTok e aí eu posso falar com propriedade o que eu achei, então depois de ter lido. Acabei fazendo mais lives também por lá e o pessoal indicava, compra esse, compra esse, compra esse. E eu já tinha ciência de que eu não ia gostar desses livros, mas eu me forcei a ter uma opinião lendo depois, né? E ao invés de ficar reclamando que era ruim, então preferi ler antes. Então eu comecei com Verity, que é o que o pessoal mais curte, porque não é só focado no romance meloso, apesar de ter bastante romance meloso e muito erótico aqui o tempo todo. Mas ele é mais focado no suspensezão, né? E depois a gente tem o lado feio do amor, que só tem feio mesmo, é terrível, terrível. Eu não sei como as garotinhas conseguem achar isso aqui bonito. Enfim, o meu problema com a Colleen Hoover, ela pode criar a história que ela quiser. O problema é que na hora dela desenvolver, ela se preocupa mais com uma coisa e menos com outra. Ela se preocupa mais com os personagens e menos com o desenvolvimento deles, menos com a narrativa e menos com o que vai agregar aquela pessoa. O Verity talvez seja o mais suportável de ler, justamente pelo que eu falei, o suspense. Então ela traz aqui realmente uma história de uma mulher. Ela escreve livros ghostwriter e tudo mais. Então ela vai ajudar uma moça que é riquíssima e uma autora muito conceituada, que é chamada Verity. Daí ela descobre que essa Verity aqui, ela sofreu um acidente e não consegue se locomover. Então ela vai ficar na casa dessa mulher para poder escrever para ela. Então a ideia da Verity, quem vai escrever vai ser ela. E lá na casa ela vai descobrir um manuscrito de tudo de ruim que essa Verity já fez. Tudo relacionado a, por exemplo, a morte da filha dela, porque ela tinha gêmeas, e ela tem também um filhinho, relacionamento dela com o marido, e fora que tem isso. Quem vai conseguir esse emprego para essa menina vai ser o marido dela, da Verity, que vai se relacionar também com essa menina. Aí já começam essas questões aí, né? Aquele romance. E também ela fica meio obcecada de que a Verity tá de olho nela. Só que a Verity não consegue se locomover. Como que a Verity tava no tal lugar se ela não pode se... Ai, eu fico até cansada de falar. E o outro lado feio do amor é uma jovem de 25 anos, eu acho. Que ela vai pra casa do irmão dela. Ela acaba assim... dando de cara com um amigo, aqueles cara bad boy, e gente. Um dos maiores problemas, pra quem já assistiu os meus vídeos mais antigos aqui, quanto a esse livro, tem uma cena que pra mim é péssima, mas é muito ruim mesmo. É um momento que essa menina com esse cara, ela tá gostando dele, e ela fica ali no impasse, o pensamento dela e o diálogo deles ao mesmo tempo, tá? Nossa, muito Ulisses de James Joyce, né? Um diálogo acontecendo e ela pensando, muito fluxo de consciência. Ela fica pensando sobre... O diálogo é sobre... Ai, meu Deus, preciso comprar uma cortina. Isso não é zoeira, tá? Tá aqui nesse livro. Preciso comprar uma cortina, mas se nós comprarmos uma cortina juntos, isso significa que a gente é mais do que amigos? Será que nós vamos morar juntos? Gente, pelo amor de Deus. É isso que eu falo, isso não funciona pra mim. E não é porque, é porque você gosta mais de um gênero tal, você não gosta dela. Não, eu conheço a Colleen Hoover há bastante tempo até. Eu conheço a Colleen Hoover na época quando eu não tava lendo muitos livros clássicos. Eu tava lendo os Young Adults, né? Eu tava lendo muito livros que não estão dentro do meu gênero hoje. Eu era um pouco mais moça, né? Mais novinha. E quando eu via a premissa dos livros da Colleen Hoover, eu realmente não me interessava. Então, mesmo dentro desse gênero Young Adult, aquilo não me interessava, não me atraía. Gente, tava editando o vídeo aqui e aí eu fui caçar porque eu lembrei de outros 2 livros que eu não mencionei e que merecem ser mencionados aqui nesse vídeo também, de 2 que eu não gostei. Um deles é O Jockey, da Matilde Campilho. Ela é uma autora portuguesa. E olha a coincidência, vocês já vão ver a coincidência. Esse aqui é um livro de poesias pela editora 34, eu já tinha falado... Foi ano passado que eu li esse livro? Acho que foi ano passado.
ou início desse ano. E eu comentei no Instagram que eu não curti porque eu não vi sentido nenhum nas poesias dela. Falei até que poderia fazer sentido só para ela, mas pra mim não fez sentido. E vi muita gente comentar também que não curtiu esse livro, que eu acho que tinha um potencial pra ser bom também. E o outro, eu tava lembrando de um livro que eu li na faculdade, nas minhas primeiras aulas de literatura portuguesa na faculdade, tá aí a coincidência. Esse é do Camilo Castelo Branco, Amor de Perdição, um clássico da literatura portuguesa, que eu achei a capa lindíssima, da Vozes de Bolso, e eu tava super empolgada nos meus primeiros anos ali, né, primeiro ano da faculdade, super empolgada pra ler, e quando chegou na hora eu não gostei dessa história, e quem sabe eu faço uma releitura, quem sabe eu dei uma chance para este livro, que já vi muita gente comentar que gostou, aos amantes aí de muito drama, né, dramas familiares, dramas românticos o tempo todo, pra quem gosta, mas eu não desgosto desse gênero, mas o que está aqui nesse livro em si, nesse melodrama todo, não curti. Talvez tenha sido a experiência da Bruna de 21 anos, que na época não curtiu, então quem sabe depois eu faço uma releitura pra ver se eu mudo de ideia. Tá, agora pode voltar. Então, ainda assim, não tem nada a ver com o fato de eu gostar só de clássicos ou de contemporâneos que ganham prêmios, etc. Não tem nada a ver com isso. É que realmente essa história pra mim é uma das mais pobres, uma das mais que, enfim... Por isso não funcionou, gente. Esse é o vídeo, é pra explicar pra vocês o porquê essas leituras não funcionaram pra mim e que pode acontecer de não ter funcionado pra mim, mas funcionar pra você. Então deixe o seu comentário, por favor, se por acaso você tem uma opinião diferente sobre o que é um livro de entretenimento. E uma coisa é verdade, a literatura ela é verossímil à nossa vida, né? Então tudo que acontece aqui na literatura, mesmo que você esteja tratando de uma fantasia com dragões, sereias, coisas fantasiosas e mitologia, ainda assim, tudo ali no enredo, ele vai trazer algo que é verossímil a algo na nossa vida. Seja um sistema político, seja uma característica de uma personagem, você vai identificar e falar, putz, eu conheço uma pessoa que é assim. Então alguém vai ler esses livros dela, até vai falar, putz, eu conheço fulano, é muito assim. E talvez funcione para aquela pessoa ler aquilo quando se identifica. E aí vai olhar para aquela pessoa e falar, nossa, eu me identifico com isso aqui. Um personagem que passa por algum abuso psicológico, enfim. Então desde uma história muito pobre para você, que você achou o enredo muito pobre, ainda assim ele vai ser de útil para alguém que vai apontar e falar que se identificou. Porque a literatura, ela é verossímil. A literatura, ela combina com tudo na nossa vida. A gente só consegue escrever aquilo que está diante dos nossos olhos ou daquilo que a gente consegue imaginar e criar, né? E cabe a cada um escolher se quer ler aquilo ou não, se funciona para você ou não. E a gente vai se enganar muitas vezes. A gente vai se enganar com o autor achando que gostava muito desse autor e não gostava, ou que não gostava e passou a gostar. E, enfim, esse vídeo realmente foi uma tentativa de mostrar o porquê essas leituras, esses tipos de leituras não funcionam, não funcionaram comigo. E quem sabe eu dei uma chance para algumas e quem sabe elas funcionem depois. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixa de dar o seu like, curte aí pra mim, que você ajuda esse canal que tá começando agora a crescer mais. E eu espero também que vocês possam comentar, falar pra mim quais foram os livros que não funcionaram pra vocês, ou que vocês não se importam muito com isso, ou se vocês não estão gostando de um livro, vocês continuam a ler até o final por questão de honra, ou vocês param no meio do caminho, largam, abandonam mesmo. É um assunto interessante também pra trazer aqui num vídeo, quem sabe, sobre abandonar livros, como que eu lido com isso. Mas todos esses livros aqui, acho que só um, eu não comentei, né? Acho que só um, que foi o Caderno Proibido, que eu não consegui finalizar. Todos foram finalizados, menos o Caderno Proibido, que eu tentei várias vezes, fui, mas não rolou pra mim. Por isso que eu insisto muito com ele, pra quem sabe um dia eu chegue até o final. E se você chegou até aqui, muito obrigada e nos veremos agora na quarta-feira com mais vídeos e obrigada por assistir a mais um vídeo do Bruni Livros. Tchau!